incomparável, Rei da vida, doador de toda boa dádiva. Nós estamos agradecidos a Ti por esta manhã, Senhor, que o Senhor tem nos permitido viver e caminhar em Tua presença, Senhor. Pai, por Tua infinita graça e bondade, eu sei que Tu estás aqui. Tu prometeste, Senhor, onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Seu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. Essa é uma promessa, Senhor, perfeita, que não pode falhar, jamais falhará. Pode passar os céus e terra pode passar, mas essas promessas não passam, Senhor. Precioso Pai, eu sei que há sempre uma dificuldade, Senhor, sempre uma batalha a ser vencida, mas estamos aqui, Senhor, aqui chegamos, Pai. E o Senhor é o poderoso conquistador, Pai, e nós queremos com todo o nosso coração render glórias e graças ao Teu nome, pois só Tu és digno e só Tu mereces toda a nossa adoração. Receba, Senhor, nesta manhã os louvores, receba nesta manhã, meu Deus, e que possa o glorioso e maravilhoso Espírito Santo nos ungir, Senhor, nesta manhã, não só o pastor, mas também a igreja seja ungida para o crescimento espiritual do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro e agradeço a Ti, Pai. Amém, amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Bom, é sempre bom estar na casa de Deus, né? Podemos desfrutarmos de Sua presença, né? Tendo consolo do Espírito Santo, né? Nossos corações, que Sua palavra é a verdade. E temos a esperança, né? Tão ancorada em nossas almas, né? Que Deus não nos deixou só neste dia de trevas, né? Deus não nos deixou só nesse dia de trevas. E Ele nos enviou uma mensagem. Quando o anjo falou para eles: Tu e tua mensagem, a tua mensagem precursará a segunda vinda de Jesus Cristo. Você vê que aí o profeta diz: não sou eu, é a mensagem. Que precursor da vinda dele é a mensagem. Ele disse: não sou eu, irmãos, é a mensagem. E a precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Amém. E ela continua perfeita ainda, né? O Deus não parou de trabalhar porque o profeta partiu. Deus não parou de trabalhar porque o pastor João Manel, saudoso pastor, se foi. Ele não para de trabalhar. Amém? Ele é Deus. Deus tira seu homem, mas nunca seu espírito. Amém? O diabo tira seu homem, mas nunca seu espírito também. Sempre permanece. Agora, a dificuldade sempre é encontrar Deus, né? Onde Deus está, Ele está escondido, sempre escondido, né? Mas nós temos encontrado Ele em Sua palavra, né? Amém? Vamos abrir a Bíblia. Mateus 19. Mateus 19. Vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 8, né?
A escola dominical começa às 9h30, né? Ontem eu falei às 9h, mas é às 9h30. Vamos manter às 9h30, né? Porque para dar um tempinho a mais para os irmãos tomar um cafezinho, né? Melhor, né? Amém. Vamos ler a palavra de Deus, né? Tendo concluído estas palavras, Jesus saiu da Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e ele as curou ali. Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes ele: não lestes que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Que união perfeita, né? Como dois podem se tornar um, né? É um mistério, né? Mas se tornam. Amém? É um mistério, mas se tornam. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, vamos dizer juntos, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Perguntaram-lhe então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e mandá-la embora? Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Amém. Até aqui nós vamos ler, né? Pai, tuas bênçãos sobre a tua palavra, ajuda-nos nesta manhã, mais uma vez eu te peço, pelo poderoso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar. Irmãos, quero pegar alguns parágrafos desta mensagem aqui, casamento e divórcio. Eu sempre tenho um pouco de dificuldade de ler, e parece que a maioria das pessoas não gostam de ouvir também a leitura. Não sei se é assim com você, mas nós devemos, né, ter um momento de leitura, né, também, prestar atenção no que vamos ouvir, né? Amém? Então, casamento e divórcio. Só ontem, quando eu preguei ali sobre aquela parte final da mensagem, era aqui dentro da mensagem, casamento e divórcio, né, sobre o legalismo, liberalismo, tudo aqui, só aqui. Então hoje eu vou saltar aquela parte, né, e nós vamos entrar direto. Mas antes, só quero ler algumas considerações que o profeta faz aqui. Ele diz: e agora, novamente eu gostaria de dizer que, nesta ocasião, sabendo que as pessoas se agarram às suas palavras, elas se agarram ao seu pastor
E naturalmente eu tenho sido um pastor. São as palavras de um pastor exatamente como se estivessem entre a morte e a vida. Elas se agarram às palavras de seus sacerdotes, exatamente como se fosse morte e vida. E naturalmente o pastor, talvez com tudo que ele saiba como fazer, ele está ensinando o seu povo exatamente como foi ensinado no seminário. Você sempre ensinará o que aprendeu, né? Você não pode passar uma coisa que você não aprendeu. Então, o pastor, o profeta, aprendeu no seminário. Sem dúvida que o sacerdote também, nas diferentes religiões que tem sacerdotes, naturalmente, o pastor realmente é um sacerdote, é um intercessor. Deste modo, se o sacerdote, em tudo que ele é ensinado nisto, no seminário e nos mosteiros, o homem com profunda sinceridade está dizendo exatamente o que lhe é ensinado, né? Bem, então, eu não tenho nenhuma experiência de seminário ou experiência de mosteiro. Aleluia.
coluna de fogo, exatamente na mesma aparência e em cada detalhe que tirou Israel do Egito. Eu creio que ela é Jesus Cristo em forma de Espírito, na qualidade de Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, aqui ele vai falando várias coisas, né, importantes, né? Ele vai contando as experiências do ministério dele. Uma das experiências que ele relata aqui foi quando, não estou lembrando agora qual a mensagem que ele pregou, não sei se foi dores de parto, e foi uma mensagem muito dura que ele pregou. Ele diz que até um dos dirigentes da Assembleia de Deus desceu a plataforma desde as galerias e disse: eu não creio que o irmão Branham falou isso intencionalmente. Ele não, foi muito forte a mensagem, né? E ele disse: eu não creio que o senhor falou isso por querer, né? E eu disse: eu tenho de falar intencionalmente, Senhor. Isto é o assim diz o Senhor. Oh, irmãos, né? Só para saber, né, quando você entra na vida de um profeta, só para você saber o que foi para ele, está entre as religiões do mundo, né? Saber se portar entre as religiões do mundo e não vender, não se, né, comprometer com eles, né? Mas manter a palavra de Deus pura, verdadeira, né, como ela é, né? Foi um peso muito grande, né? E ele disse para aquele homem: eu tenho que dizer intencionalmente, pois isto é o assim diz o Senhor. E mais ou menos naquela hora veio algum irmão ali, e ele me abraçou e disse: irmão Branham, que não sou como um sacrilégio, mas isso poderia se tornar o capítulo 23 de Apocalipse, o que há somente 22 capítulos. Ele disse isso: espero que não sou como sacrilégio. Ele mal tinha acabado de dizer. Agora o rapaz era batista e não sabia nada do sobrenatural. Abraçando a mim, ele começou a falar numa língua desconhecida, né? E quando ele terminou de falar, uma senhora disse ali na frente: isso não necessita de interpretação, isto é puro francês, né? Veio outra pessoa que estava ali: eu sou, né, eu trabalho para as Nações Unidas, eu sou, né, intérprete da ONU, né, da língua francesa, né? E veio outras 3 ou 4 pessoas com notas. Aí o irmão Branham disse: então faça o seguinte, todos anotem, né, o que vocês ouviram. E quando eles colocaram as notas, eram todas as mesmas coisas, né? Agora você olha o peso que tinha uma reunião que o irmão Branham estava, irmãos. Quantas nações representadas, quantos grandes homens ali, e ele pregar tão duro contra aqueles sistemas religiosos assim, né? Hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós não temos coragem nem de ler a Bíblia para as pessoas, porque vai ferir elas, vai comprometer, vai magoar. Mas se está escrito aqui, tem que ser lido, tem que ser falado, né? Você pode ser tão facilmente comprado por amizades, né? Mas nenhuma amizade compensa, irmãos, né? Tem o valor da palavra de Deus. Amém? Então o que ele disse foi isso aqui: todas essas experiências aqui, porque tu escolhestes o caminho estreito, o caminho mais difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha. E que coisa, hein? Tomaste a correta e precisa decisão, e esse é meu caminho. Por causa dessa importante decisão, uma vasta porção do céu esperará por ti. Que gloriosa decisão tomaste. Aleluia. Você acha que
que isso aqui era só para o irmão Branham? Essa profecia aqui, esta mensagem de consolo, de reconhecimento, isso aqui é para quem está seguindo essa mensagem. Aleluia, isso aqui é para você também, né? Porque tu escolheste o caminho estreito, você não seguiu o caminho da vaidade, o caminho do mundanismo, você está no caminho do sacrifício, né? Da vida de renúncia, né? Você está no caminho mais difícil. Qual o caminho mais difícil? Esperar em Deus. Coisa mais difícil que tem é esperar em Deus. Porque nós, como homens, sempre damos um jeitinho fácil nas coisas, mas sempre errado. Então isso aqui é para mim, é para você, porque tu escolhestes o caminho estreito, o caminho mais difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha, tomaste a correta e precisa decisão, e esse é meu caminho. Por causa dessa importante decisão, uma vasta porção do céu esperará por ti. Que gloriosa decisão tomaste! Isto por si mesmo é o que dará e cumprirá a tremenda vitória no amor divino. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E ele vai dando aqui os testemunhos. Glória a Deus. Aí ele conta sobre o par de abotoaduras, que o irmão estava deitado onde a cruz foi colocada e estava pensando e dizendo: como que o irmão Branham consegue se colocar entre o mundo, né? Se colocar, né? Deixa eu ver aqui. Alguém disse assim: todos nós podemos entender. Eu falei assim: olha, e assim, enquanto estava deitado ali, ele disse que eu vim à sua mente muito fortemente, e ele começou a chorar. E disse: como tem sido tão difícil para o irmão Branham permanecer contra o mundo e estas coisas e todas as igrejas. E ele veio esse pensamento, né? Porque, ó irmãos, tem sido difícil. Não pense que é fácil, né? Não é fácil. Se não é fácil para nós, imagina para o profeta, né? Como que foi? E aquele irmão pensando e chorando, né? Oh, irmãos, que sentimento bom, né? Hoje as pessoas não se preocupam se você está bem, se está mal. Perderam o sentimento, né? Perderam o sentimento. E certa vez foi dito, um dos elementos de Billy Graham disseram: nós podemos entender Billy Graham, porque todas as igrejas estão unidas em favor dele. Nós entendemos Oral Roberts, os pentecostais, mas como é que temos qualquer coisa quando isso é contrário ao que as pessoas têm sido ensinadas? É Deus. Billy Graham tinha o apoio de todas, Oral Roberts tinha o apoio dos pentecostais, irmão Branham não tinha apoio em lugar nenhum. Mas é Deus que é o apoio, né? Então o irmão foi ali, bateu, arrancou um pedacinho de pedra, e ele tinha como hobby, né, fazer coisas, né, com pedras e coisas preciosas. Então ele fez um par de abotoaduras para o irmão Branham, e quando ele fez o par de abotoaduras, apareceu no meio delas, né, uma listrinha vermelha de sangue, um caminho estreito de sangue, né? Deus tinha usado ele para dar a profecia, para dar o consolo, a resposta ao profeta. E depois, quando ele deu um presente, a irmã Branham tinha um caminho estreito no meio das abotoaduras. E o profeta diz: portanto, em sinceridade, eu abordo este assunto de casamento e divórcio. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém? Porque tem que haver sinceridade, irmãos. Tem que haver sinceridade, né?
Então, em sinceridade, eu abordo este assunto de casamento e divórcio. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Aqui ele fala o que eu falei ontem. Agora escutem atentamente, irmão e irmãs, não se levantem e saiam, porque é uma mensagem que ela é forte, muito forte. Não se levantem e saiam, fiquem assentadas, quietas, só por um pouco, porque ele vai muito forte, Se a pessoa não tem revelação, ela não aceita mesmo, E se não tem o respeito pela mensagem. Irmãos, façam mesmo, não desliguem seus aparelhos transmissores aí, porque quando você está ouvindo algo, irmãos, e você rejeita aquilo, entende? Você despreza aquilo, e aquilo é de Deus, automaticamente você também é desprezado, você é rejeitado também. Você cruza naquela hora ali, quando você ignora aquilo, desliga o aparelho, eu não quero saber disso. Cuidado, a menos que seja uma ignorância, mas se for nos seus sentidos, você é rejeitado. Que coisa, Então, não permaneçam quietos, não saia irritadinho da igreja, não saia nervosinho, Não desliguem os aparelhos transmissores aí, que estão entrando nessa conexão, não faça isso. E que advertência, Somente fiquem assentados quietos por alguns minutos, até que termine. Escute com atenção. Se vocês discordarem, isso aqui eu falei ontem, tomem nota das escrituras que eu usar, e então estudem-nas em oração, antes de tomarem sua decisão. Que Deus nos ajude enquanto tentamos abordar este assunto. Agora lembre-se, estas coisas que eu digo têm de vir da palavra de Deus. Amém? Não podem ser minha própria opinião, porque minha opinião é exatamente como a de qualquer outro, mas tem de estar em continuidade com a palavra de Deus. Eu não sei quantas vezes o irmão Breno usa essa palavra aqui, continuidade. É algo que nós devemos meditar um pouquinho sobre isso, na nossa vida. Se nossa vida está em continuidade, se aquilo que nós começamos ainda continua, nós ainda continuamos na fé, tem que haver uma continuidade, um crescimento, da vida cristã. Amém? Tem de estar em continuidade com a palavra de Deus. Lembrem-se, Deus mantém tudo em continuidade. Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês creem nisto? Ele é o mesmo. Agora ele lê a escritura, nós já lemos já. Vamos começando por aqui. Esta escritura, esta pergunta, fez frente a Jesus bem no início de seu ministério. E ela fez frente a Moisés bem no início do seu ministério. É uma pergunta inicial no coração dos crentes. O pecador não se importa, mas é para crentes, porque o crente está tentando fazer tudo o que sabe para viver certo diante de Deus. Amém? Portanto, qualquer pergunta que surja sobre religião, então o caso de casamento e divórcio vem à tona. Por quê? Porque é a causa do pecado original. Foi aí onde o pecado começou. E essa é a razão porque ela é mencionada toda vez, porque é o princípio do pecado propriamente dito. Agora aqui. Agora, eu não terei tempo para explicar todas as coisas, mas ficarei contente em responder sua carta ou qualquer coisa que eu possa. Ou nós temos livros escritos sobre isto, e muitas perguntas
e até mesmo recortes dos jornais e coisas tais aqui para provar isto. Nós sabemos que foi Eva. A maçã que se supõe que ela comeu, o que nem mesmo é escriturístico, agora afirmam que foi um damasco. Não foi nenhum dos dois. Ela cometeu adultério, que produziu a primeira criança, que foi Caim, o filho de Satanás, porque nele se encontrava o mal. Isto não veio através de Abel, o filho de Satanás foi Caim, né? Porque Caim, que era do maligno, a Bíblia diz, né? Caim era do maligno. Eu sei sua pergunta agora. Eva disse: alcancei do Senhor um varão. É exatamente isso mesmo. Era interessante, né? Mombrana, mais aqui para frente, ele pega e diz assim: eu sei que você não está concordando, você não pode esconder isso agora. Eu estou vendo tudo. Você não pode esconder nada nesta hora, né? Vocês não. E aqui ele disse: eu sei sua pergunta agora. Eva disse: alcancei do Senhor um varão. É exatamente isso mesmo. Você poderia tomar a mulher mais vil da cidade, o pior homem. Se eles tivessem um bebê, ele teria de vir do Senhor. Porque Deus estabeleceu leis. Vamos dizer, porque Deus estabeleceu leis. Não tem, irmãos, só a lei da gravidade. A água, ela vai descer montanha abaixo, ela não vai subir montanha acima, ela vai descer, né? A chuva não vai subir, ela vai cair de cima. É leis de Deus, né? E estas leis, como para o sol se levantar, põe um joio num bom campo, ele crescerá, e tem de crescer, porque é a lei de Deus, né, irmão Adão? O Adão estava lendo a Bíblia e sobre a parábola do joio, né? Ali ele falou assim: olha, a gente, o jeito do irmão Adão, ele falando comigo, né? Ele falou assim: a gente está lendo, mas a gente não quer ser joio, né? A gente quer ser o trigo, né, pastor? O joio não, né? Ninguém quer ser joio, né, pastor? Eu falei assim: ninguém quer ser joio mesmo. Assim. Aí eu falando com o irmão Adão, eu falei assim: mas irmão Adão, isso aqui é joio. Essa carne aqui é o joio. Agora, o que prova que você é trigo é se você não está obedecendo o joio. Então, o que prova que você não é joio é se você não está sendo dominado pelo joio. Se o joio domina, então a vida que está em você também é joio. Mas se a vida que está em você é trigo, o trigo vai sobressair sobre o joio. E Jesus diz assim: não arranque o joio, deixa o joio quietinho. Deixa o joio, não tente arrancar o joio. Às vezes tem um irmão que está dando problema, não tente arrumar. Se você vai arrancar, né, ele se acaba arrancando a mãe, acaba arrancando o pai, acaba arrancando. Você vai fazer, não, vou limpar, vou aqui, vai para lá. Aí, né, sai trigo junto. Tu não pode arrancar joio. Às vezes, não, mas se eu fosse o senhor eu fazia. Mas como fazer? Jesus disse para não fazer, para não arrancar o joio. Agora, que é difícil, né? Que tem hora que você vê o joião ali, né? A vontade de puxar o pé dele. Né, irmãos? Mas não dá para arrancar, né? Deixa ele crescer, né? Sei que só de uma coisa eu sei: eles são amarrados antes. Eles são amarrados. E o seguinte: e Deus se encarrega de amarrar eles e arrancar eles. A Bíblia diz assim: o ímpio não permanece na congregação dos justos. Algum tempo atrás tinha um jovem que ele adotou um espírito arrogante nele de resistir. Ele resistia e ele fazia tudo para contrariar. Se ele soubesse que estava contrariando, ele fazia, né? Eu deixei. Fazer o quê? Deixa ele, né? Não corri com ele da igreja, mas não deu pouco tempo, ele levou uma rasteira que até hoje ele está escorregando ainda. Até hoje está escorregando. E olha, não sei se ele vai achar o fundo do poço, porque quando você não acha o fundo do poço, é porque
você caiu para aquele lado que não tem mais fim. Porque quando você entra na outra dimensão, o profeta disse que é como se você passasse a eternidade inteira caindo. Agora tem pessoas que caem, logo eles encontram o fundo do poço. Estou aqui, me pega, me levanta, me tira daqui, pastor, me ajuda. Estou no fundo do poço. O melhor lugar é o fundo do poço, às vezes, né? Porque enquanto você está vivendo o seu pecado na arrogância, conselho não adianta, né? Se porta como o santarrão. O diabo sabe ungir as pessoas de uma maneira que elas pensam que elas estão certas. Como vai estar certo fora da palavra? Como vai estar certo fora da mensagem? Como vai estar certo resistindo à mensagem? Como vai estar certo resistindo o pastor? Como vai estar certo? Está errado. Está errado. Mas então, se o trigo está vivendo, então você é trigo, mano. Agora, se o joio é obras da carne, mentiras, porfias, brigas, é o joio. Esse é o joio que vive. Mas o trigo é amor, paz, longanimidade, bondade. O joio é isso aí, o joio vai comer a podridão do mundo. Se você é joio, você está se alimentando de televisão, se alimentando de novela, se alimentando de toda a podridão suja, é joio. Mas Deus te chamou não para ser joio. Deus nos chamou para sermos santos, irrepreensíveis, inculpáveis, no meio de uma geração perversa. Aleluia. Então, leis. Ponha um joio num campo bom, ele crescerá. Ele tem de crescer, porque é a lei de Deus. Não adianta. Quando o genes da serpente entrou dentro do ventre, né, do útero de Sara, de Eva, pronto, não tinha o que fazer. Tinha uma lei que dizia assim: Deus não podia anular aquilo, porque se ele anular aquilo, tem gente que quer anular as coisas, não tem como anular, entende? Não tem como dar jeitinho, tapear as coisas. Não, o que é mesmo, entende? Nada, olha, irmão, as cordas estão acabando, não tem mais, está tendo mais corda para amarrar. Agora é ou não é, ou você é cristão ou não é cristão. As cordas vão acabar todas, vai ficar sem corda nenhuma. Mas tão lindo aquilo ali, né? Tão lindo quando as leis terminam, quando as cordas terminam para um cristão, e aí só resta Cristo diante dele. É glorioso isso. Isso é uma realidade. Não é mais por obrigação, não é mais por papai, por mamãe. Agora acabou corda, acabou tudo. Não tem mais interesse nenhum. Agora é Cristo. Agora tanto faz ficar aqui como morrer. Para Paulo, não tem nenhuma ligação aqui. Amém? Eu disse que eu tenho dificuldade de ler, né? Então, porque é a lei de Deus. Quando a semente é plantada, ela tem de crescer, e nada pode produzir vida exceto Deus, e semente segundo a espécie, né? Segundo semente sua espécie, porque ela opera sob suas leis. Portanto, quando a semente má foi plantada no ventre de Eva, ela teve de produzir, porque é a lei de Deus da produção. Bom, estava bem aqui abaixo já, né? E ela não poderia fazer nada além de trazê-la, e teve de vir de Deus. Que coisa, né? Deus é fiel à sua palavra, né, irmãos? Até para o mal, até para a coisa errada, né? Ele poderia, não vou deixar isso acontecer, não teve aborto ali, não, deixa acontecer. Essa é a razão porque as pessoas dizem, bebezinhos, algumas vezes, que não nasceram de pais cristãos estão perdidos. O sangue de Jesus Cristo expia pela criança.
Não me importa como ela tenha nascido e quão desfavoravelmente tenha nascido, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A criancinha não pode se arrepender, porque não tem nada de que se arrepender. Mas antes do Calvário, irmãos, antes do Calvário, quando um filho bastardo nascia, ele não podia entrar na congregação por 490 anos. Ele não podia adorar a Deus. Só depois de 400 anos que o pecado era expiado. Depois de um filho bastardo. Ele era um filho bastardo. Aí ele casou corretamente, ele teve a esposa. Os filhos dele não podiam ir na igreja. Os filhos dos filhos não podiam ir na igreja. Ninguém podia adorar a Deus. Até 400 anos se passar. Quantos anos? Já não existia mais nada. Mas agora, quando o precioso sangue de Jesus entrou, não importa seu nascimento, se você é filho de prostituição, filho bastardo, o sangue apaga tudo isso, limpa tudo. Aleluia! Há poder no Evangelho de Jesus. Glória a Deus! Há poder no Evangelho. Irmãos, eu não quero servir no Evangelho que não tem. Eu estava falando ontem, muitas pessoas se decepcionaram com a mensagem, porque elas pensaram que a mensagem era mais uma denominação. E elas se decepcionaram e elas vieram aceitar o batismo. Oh, coisa boa, maravilhosa, é verdade. Mas de repente eles chegaram na mensagem e encontraram que na mensagem tem amor. Aí foi o fim para eles. Porque na denominação não tem amor. Tem bajulação, amor não tem. E eles chegaram aqui e encontraram que aqui tem amor. Aqui tem perdão, aqui tem alguém que ora pelo outro, aqui tem alguém que dá a mão, aqui tem alguém que bota o ombro junto e diz: vamos caminhar, não pare agora, não desista. Deus está no controle da situação, Ele pode te ajudar, te levantar da cinza. Aleluia. E eles se decepcionam. Eles se decepcionam com isso. Agora, se isso te decepciona, a mim isso me alegra. Se essa é a tua tristeza, encontrar amor aqui dentro, para mim é a minha alegria, porque eu preciso deste amor. Amém? Glória a Deus. Então, que coisa maravilhosa, né? Então, porque não tem nada de que se arrepender, e esse foi o pecado do mundo que foi tirado pelo sangue de Cristo. Bebês vão para o céu. Aleluia. Glória a Deus. É o pecado original. Essa é a razão que é perguntado. Quando algum grande fenômeno vem de Deus, uma das primeiras coisas: que me diz de casamento e divórcio? Agora, como sempre, ainda é uma pergunta entre o povo, como nos tempos de Jesus, como foi nos tempos de Moisés, sempre tem sido, e ainda é até este dia, uma pergunta entre o povo, porque o povo quer saber qual é a verdade. Porém, onde há uma pergunta, tem de haver uma resposta. E agora, sendo uma pergunta, como eu disse antes, esta semana, tem de ser resposta certa. E se recebemos a resposta para qualquer coisa, ela não está certa, então nós sabemos que foi errado. Porém, você ainda perguntaria até que a verdadeira pergunta fosse respondida, se quisesse saber a verdade. E sendo esta uma pergunta bíblica, seria uma resposta bíblica. Amém? Se a pergunta é bíblica, a resposta tem que ser bíblica. Bom, é como eu disse, se eu quisesse ir para o leste nesta manhã, bom, onde que é o leste aí, irmãos? Alguém sabe? Para cá. Ixi. É para cá, né? Agora eu fiquei perdido agora. Um para cá, outro para cá, tá vendo? Tem que ter uma resposta certa. Para cá. Então tá. Se eu quisesse ir para o leste esta manhã, e da melhor forma que soubesse, eu teria de encontrar uma certa coisa no campo e estivesse diretamente a leste, e eu iria para o leste. Se alguém dissesse: irmão Brano, o leste é por aqui,
Viu, irmão Mateus? O leste é por aqui, não é, irmão Mateus? Ah. Tá certo, irmão Mateus. Tá certo. Então aqui, ó, se alguém dissesse é potencialmente, mas é Nordeste, eu passaria o objetivo propriamente dito que estivesse procurando. Eu teria de voltar, sabendo que estava errado. Então, se alguém dissesse, irmão Brana, vá nessa direção, à sua direita. Agora, isso é potencialmente leste também, mas é sudeste. Bom, eu perderia o objetivo que estivesse procurando, porque fui além dos limites do caminho perfeito e direto. Até aqui é leste, mas passou já é o oeste. Até aqui, você está aqui, mas se você passa na direção, você passa além do caminho. Agora, se isso é assim, nós temos duas linhas de pensamento sobre casamento e divórcio. E isso uma delas diz que um homem só pode se casar uma vez, a não ser que sua esposa esteja morta. E essa é uma das questões, mas se for seguindo isso, você vai ultrapassar a direção certa. E então a seguinte diz: se a esposa ou o esposo, qualquer um, cometeu adultério, qualquer um deles pode ser repudiado e se casar novamente. Você se encontra ultrapassando a direção certa com isso. Deste modo, veja, não é nem sudeste nem nordeste. Nós queremos a direção leste. Você não teria mais escrituras quando fosse nessa direção. Você não teria mais escrituras quando fosse naquela direção. Nós queremos saber onde a escritura bate com a escritura e saber qual é a verdade disto. Cada um toma um caminho diferente e falha em trazer a resposta correta, mas ainda tem de haver uma resposta. Amém? Agora ele entra aqui no legalismo e liberalismo. Vamos passando então. Glória a Deus. Agora, nós temos dois pensamentos sobre este casamento e divórcio. Agora, que nosso Senhor abriu o mistério dos 7 selos de sua palavra para nós nesses últimos dias. Agora, muitos de vocês, isso pode ser grego para vocês, mas para minha igreja entende. Por meio de quê? E vocês ouviram falar de visões e do que aconteceu, e a pergunta é uma pergunta bíblica. Nós somos convidados aqui a crer que tem de haver uma verdadeira resposta ao segredo oculto inteiro, que tem estado oculto desde a fundação do mundo. E a Bíblia profetiza e diz que neste último dia esses segredos seriam dados a conhecer. Apocalipse 10. E ao toque do 7º anjo, o mensageiro de Laodiceia, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer. E esta é a última era, a qual é Laodiceia. E foi nesta era, né, irmãos, que todos os mistérios seriam revelados. Deus está pronto. Se Ele não está fazendo isto agora, Ele vai chamar uma igreja à perfeição por sua palavra. Amém? Deus está pronto. Deus não está parado. Deus não parou porque o mensageiro partiu. Não, Deus não parou porque pastor fulano partiu. Não, Deus continua trabalhando. Amém? E Ele vai chamar uma igreja à perfeição por sua palavra, Jesus Cristo. Note, tem de haver uma resposta em algum lugar, e sendo isso o mistério 7 vezes selado de Deus, 7 selos. Jesus Cristo em nosso texto, agora inicia aqui, irmãos, né? O profeta começa. Jesus Cristo em nosso texto nos convida a voltar ao princípio, para a verdadeira resposta escriturística. Agora, quando isto lhe foi apresentado, havia 2 coisas em vista. Os sacerdotes lhe disseram:
Pode o homem repudiar sua mulher e casar-se com outra por qualquer motivo? E Jesus disse: ao princípio não foi assim. Então disseram: Moisés nos permitiu dar carta de divórcio e repudiá-la por qualquer coisa que quisessem. E ele disse: isso, Moisés fez isso porque estou deixando isso apertar um pouco, por causa da dureza do vosso coração. Mas desde ou no princípio não foi assim. A pergunta hoje: como a paz mundial virá pela política unida de Nações Unidas? Eu lhes digo que não. Isto sempre falhou e falhará novamente. Mas resta uma verdadeira resposta à pergunta: haverá paz sobre a terra? Sim. Quando o pecado for tirado da terra. Aleluia. Haverá paz, mas até esse tempo não haverá paz. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Deus deu um remédio para o pecado. Escutem com atenção agora. Deus deu o remédio para tirar o pecado da terra, mas o homem da terra não aceita o remédio de Deus. Deus deu um remédio e uma maneira de nos casarmos com nossas esposas e vivermos com elas. Qual é o problema do mundo? Adultério, né? Mas o homem não aceita o remédio de Deus, não aceita sua palavra sobre isto, irmãos, porque o que Deus diz é o que prevalece. Se Deus fala uma coisa, aquilo tem que ser honrado, tem que ser respeitado. Jesus disse, e isso nos faz lembrar de suas palavras, sabendo que ele disse: céus e terra falharão, passarão, mas as minhas não. Então a pergunta, a verdadeira resposta a que Jesus quer que voltemos é voltar ao princípio. Então isso seria em Gênesis, porque a palavra Gênesis é o capítulo semente para toda pergunta na Bíblia. E vocês têm sempre de voltar e ver a semente para verificar que tipo, de fruto ou de semente está no campo, para descobrir quais seriam as suas colheitas. Agora, que tipo de semente está semeada? Gênesis sendo o capítulo semente, nós voltaríamos a Gênesis. Jesus nos introduz a esta escritura no princípio. Agora, lembre-se isso, quando o tempo se deu a iniciar, antes disso era eternidade. Coisa gloriosa, pensar que um dia o homem viveu a eternidade na terra, A eternidade na terra não tinha morte, não tinha hospitais, não tinha cemitérios, não tinha nenhum tipo de dor, não tinha nada. Adão e Eva viveram a eternidade na terra. Mas quando entrou o pecado, então deu início ao tempo. Aí tudo começou a morrer, envelhecer, toda a natureza mudou, tudo mudou, Agora, nossa pergunta, note, se voltarmos ao princípio, e agora não fale nisto, essa é a razão porque eu quero falar devagar, de modo que as pessoas nas linhas telefônicas, e que a fita diga isto claramente. Se Jesus disse, voltem ao princípio, havia somente um casal de qualquer coisa na terra. Havia um Adão, uma Eva. Eles foram unidos por Deus somente. Uma égua, um macho. Um papagaio fêmea, um macho. No princípio, como ele nos disse para voltar, havia somente um par de qualquer coisa. Isso é verdade. A congregação diz amém. Então nós entendemos agora que tudo no princípio andava em perfeita ordem e harmonia com Deus. Nada estava desequilibrado. Tudo no céu ainda está em ordem. Todas as estrelas, as galáxias, o sistema solar, tudo está perfeitamente em ordem. Se um deles se movesse, isso interromperia o programa inteiro.
Agora escute, está vendo? Uma interrupção estraga o programa inteiro. Agora, quando os seres humanos andavam em continuidade com Deus, como um homem e uma mulher, esta mulher pecou. E isto tirou o programa terrestre inteiro da continuidade com Deus, né? Por isso, irmãos, a mulher, ela perdeu certos privilégios, né? E ela perdeu certos privilégios, e por isso a mulher, ela não aceita, hoje a mulher do mundo, ela não aceita a palavra submissão. Agora, por que ela não aceita a palavra submissão? É porque um dia ela não era submissa. Um dia ela tinha os mesmos direitos que Adão tinha. Depois do pecado é que ela perdeu o direito. Ela perdeu o direito. Por isso ela não aceita a submissão. Mas a cristã, a filha de Deus, ela aceita a submissão como algo, né, que ela tem prazer naquilo, na submissão. Ela tem prazer na submissão. É porque Deus lhe tirou esse direito. Deus lhe tirou, né, o direito da autoridade, o direito de bate-boca com o marido. Não, por mais simples que seja teu marido, teu esposo, Deus lhe tirou o direito de autoridade sobre ele. Deus tirou. Amém? Nós vamos caminhando aqui, ó. Então, portanto, uma palavra acrescentada a este livro, ou uma palavra tirada dele, tira um cristão da continuidade com Deus. Viu quantas vezes o profeta usa continuidade? Tão lindo, né? Continuidade com Deus. Tira uma igreja da continuidade com Deus. Tira uma família da continuidade com Deus. Todo crente pode ser lançado fora por não aceitar toda a palavra de Deus. Deixa eu parar um pouquinho aqui, irmão. Deixa eu parar um pouquinho aqui só. A importância de você crer em Deus, aceitar a palavra de Deus, não duvidar de Deus, como eu falei ontem. Porque quando eles começaram a dizer assim: Moisés, e aí, Moisés, por que não nos tirasse do Egito? E agora, olha só os problemas que estão acontecendo aí. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. É triste uma pessoa que ela só vive vendo problema dentro da igreja. Isso é uma prova que você vai morrer no deserto. Ela só vê problema aqui, problema ali. E agora, meu Deus do céu, problema aqui, problema. Você vai morrer no deserto. É uma prova clara de morte espiritual. E engraçado que eles pensavam que Moisés que estava acabado. Eles estavam julgando que aí, Moisés. Mas só que Deus tinha dado uma promessa. Antes dos problemas chegarem, Deus já tinha dado uma promessa. E Josué e Caleb olhou para a promessa e não olhou para os problemas. Quando você sentar perto de alguém, irmãos, e aquela pessoa abrir sua boca e começar só a se queixar de problemas, pode saber de uma coisa: é um forte candidato. Se já não morreu no deserto, vai morrer. Vai morrer. Morte espiritual. E você tem que ter uma coisa: prudência, para não ficar ouvindo, porque morre também quem ouve. Há uma influência. Você viu que os 10 espias ali no deserto, eles influenciaram a multidão inteirinha contra Moisés. Contra Moisés. A multidão inteira. Deus teve que intervir com a coluna de fogo para eles não matar Moisés. Às vezes um espiazinho que fica espiando problemas, coloca a igreja contra o pastor, coloca a igreja contra o irmão, coloca a igreja contra o ministério. Irmãos,
é morte. Eu tenho visto pessoas mortas dentro da igreja aqui, ó, mortas e acabadas, porque elas pararam para falar de problemas. E elas se assentam nos bancos aqui da igreja e elas estão mortas. E nunca encontram o fundo do poço. Só vão caindo. Então, foi a mulher, que forte isso, irmãos, foi a mulher que causou a separação do admirável lar. Bruna faz um quadro aqui. Não foi um querubim que incomodou a terra. Não foi Adão que lançou fora o lar. Não foi nada mais que lançou fora o lar e tirou a coisa toda da continuidade, mas uma mulher, Eva. Que duro, que triste. Por isso, irmãos, a mulher sofre dores ao ganhar. São tudo consequências de algo, né? De algo que foi feito lá atrás, né? Tão difícil. A mulher passa por períodos disso, períodos daquilo. Depois tem a morte, né? Do sistema reprodutor, de dar os calorão, as coisas, a menopausa, e a mulher está morrendo, né? Já não vai mais trazer vida, já não pode mais trazer vida ao mundo, está morta, morreu, tem um tempo só. Então é sofrida. Mas por que sofreu? Porque lá atrás, no princípio, ela lançou. Quando ela fez aquilo, né? Ela tinha os mesmos direitos de Adão. Ela lançou fora, ela não esperou. E aqui o profeta vai dizer aqui mais na frente assim: antes dela duvidar de Adão, disse: Adão não faz nada, eu estou aqui, né? A lei, Deus deu a ordem para nós multiplicar e povoar a terra, porque antes a lei já tinha dado para multiplicar e povoar a terra, e Adão não faz nada. E ela olhava e ela olhou, quem sabe, para o sistema reprodutivo. Os animais estavam povoando a terra e eles não estavam povoando a terra. E Adão fica aí parado, né, fazendo um quadro aqui, Deus me perdoe, mas, né, não age, né? E o instinto de mãe, quem sabe ali, ela vendo os bichinhos, os cachorros, né, os animaizinhos e as coisinhas, e estava ali o instinto de mãe nela. Satanás foi trabalhando no instinto de mãe, nisso e naquilo, e nas razões dela, até que ela duvidou de Deus. Primeiro duvidou de Deus, depois, porque o pecado não foi o sexo, o pecado foi antes do sexo, foi incredulidade. Porque antes o primeiro casal que veio sobre a terra, eles eram uma criação de Deus. O próximo também seria criação de Deus, mas quando entrou o pecado, a mulher assumiu o controle de trazer vida ao mundo. E aí o homem nascido de mulher é de poucos dias. Ela trouxe uma vida, mas não uma vida eterna, agora era uma vida dela, uma vida mortal. E ainda através do pecado. E ela não conseguiu com Adão primeiramente, ela foi lá, ela conseguiu lá no outro lado. Adão continuava esperando. Aí depois então Adão não foi enganado, mas ele entrou na morte para salvar sua esposa. Mas que quadro aqui, não foi um anjo, não foi um querubim, né? Mas irmãos, deixa eu ler uma escritura antes de continuar. Posso ler uma escritura antes de continuar? Aleluia. Quer ver? Olha só, a Bíblia é linda, né? Por isso, irmãos, que você deve valorizar o cristianismo, você deve valorizar a cruz, você deve valorizar o evangelho. Glória a Deus. Porque olha só aqui, ó: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
pois todos vós fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo. Agora, o batismo, né, nas águas te introduz no companheirismo da igreja, mas o batismo do Espírito Santo, e é isso, irmãos, que muita gente está rodeando, porque ela só tem o passaporte de companheirismo na igreja. Não, agora eu sou um membro da igreja aqui, eu posso tomar a ceia, por quê? Porque é batizado. Mas isso só te introduz no companheirismo nosso aqui. Mas você tem que ir em busca do batismo do Espírito Santo, porque isso te introduz no companheirismo com Deus. E um homem que tem companheirismo com Deus é diferente, irmãos. É diferente. Você vê a atitude de Cristo naquela vida. É diferente. Por favor, você não é atmosfera pesada. Você não senta ali e não fica assim, ó, de novo, ai meu Deus, não aguento mais ouvir isso. Só que não, tem algo borbulhando dentro do peito dele. Não é aquele rabujo, aquela coisa miserável, atmosfera pesada que você não suporta. Não, é agradável ficar perto de uma pessoa. A irmã Meda sentou junto da mocinha de 12 anos e disse: Billy, quem sabe ela sentou um pouquinho mais perto. Mas Billy, ela tinha estado com o Senhor Jesus. Ela não estava brigando com a mãe, rabujando. Não, ela tinha estado, a face dela resplandecia. Ela não tinha passado em Facebook, mexendo com o celular e aquilo outra a noite toda, não. Ela estava em oração. Uma mocinha de 12 anos em oração, até o ponto da esposa de um profeta chegar assim: Billy, eu sentei ao lado de uma mocinha. E ela tinha estado na presença do Senhor. Oh, irmãos, eu estive agora nos Estados Unidos e eu vi tantas mocinhas ali. Eu falei aqui, né? Cristãs, mas cristãs mesmo, com roupas decentes de verdade, com as mãozinhas levantadas e com a biblinha do lado, com a coisinha ali assim, mas elas não tiravam o rosto do púlpito. Eu fiquei olhando, eu fiquei admirando, irmãos, olhando assim: meu Deus, que coisa maravilhosa isso, emocionou minha alma. Eu lembrando daquilo ali, daquilo que aconteceu com a irmã Meda. Mocinhas, irmãzinhas, vocês também estão assim, mas nós podemos melhorar um pouquinho mais. Nós pais temos que ajudar nossos filhos. Agora, se você, ao invés de ajudar, está atrapalhando seu filho, se é teu filho que está te mantendo na fé às vezes, que é isso? É o filho que ora em casa, é o filho que lê mensagem em casa. Meu Deus, por favor, pai, por favor, mãe, vamos ser o exemplo da nossa casa. Vamos puxar a dianteira da oração, vamos puxar a dianteira, né, do compromisso. O filho nunca vê o pai orando, o filho nunca vê o pai lendo uma mensagem. Vê contando dinheiro, vê trabalhando, vê falando de negócio, mas falando das coisas de Deus, não. Mas olha só aqui, irmãos, desculpa, irmãos, olha só, mas ali estava o quadro, a dor da mulher, a mulher ficou, né, em dificuldades, se rebaixou, né, passou a sofrer vergonha. Depois disso ela passou a ser repudiada. Seus períodos de menstruação, e o homem não podia nem chegar perto, né? Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela não podia nem chegar no meio da multidão, porque aquilo era um sinal de morte. O erro, o pecado que Eva deixou na descendência. Aí a mulher ficou desvalorizada, repudiada, sofrida, dores. Quantas morriam na hora de dar luz aos filhos, né? Hoje a medicina tem ajudado,
né? Porque senão morreria demais da conta, ia ser uma carnificina, né? Uma mortandade, né? Porque quase a fraqueza da mulher tem chegado ao ponto que elas sempre estão perdendo os filhos. É a fraqueza do corpo. Então, mas agora aqui, desta forma, Paulo falando aqui, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia! Quando você entra em Cristo, irmão, em Cristo não há macho ou fêmea, não há nada. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Por isso que nós aprendemos a respeitar, porque em Cristo não há diferença. Não há diferença. Aleluia! Isso consola você, irmã? Glória a Deus. Eu já estou dando consolo antes de... Mas vamos aqui, né? Então não foi um anjo que incomodou a terra, não foi Adão que lançou fora seu lar. Eva. E aqui que o princípio de que Jesus falou foi quebrado. Jesus disse: no princípio Deus fez um macho, uma fêmea de cada espécie. E agora esta mulher, não a égua, não a cachorra, mas a mulher, ela quebrou a continuidade inteira da operação de Deus na terra, lançou tudo na morte. A mulher, não o homem, ela quebrou o pacto. Ela quebrou o pacto porque ela cruzou os limites da palavra de Deus. Agora, se ela quebrou o seu pacto com seu esposo, ela quebrou o seu pacto com Deus. Então, porque ela quebrou o pacto com Deus, ela o quebrou com seu esposo. E quando você quebra sua promessa e seu pacto para com a palavra de Deus, isso foi o que causou tantos membros de igreja ilegítimos. Meu Deus. Porque um grupo de homens se ajuntou e disse: bem, ela não quis dizer isso. E isto tira a organização inteira da continuidade com a palavra. Nós não cremos nisso. O Dr. Jones disse que isto não é assim, mas contanto que Deus tenha dito que isto é assim, ele disse: seja a palavra de todo homem mentira, e a minha seja a verdade. Aí isto quebra a continuidade. Agora nós vemos, sendo que a continuidade está quebrada, então a linha de vida foi quebrada, também a linha de tempo foi quebrada, o pacto foi quebrado, tudo se espatifou. O que causou isto? Uma mulher. Isso foi o que quebrou o pacto. Agora, se você quer ler isto, você pode ler Gênesis 3, vamos ler? Gênesis 3. Bom. Aqui Deus, no 9, ele começa: chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Primeiro evangelista, né? Foi Deus. Onde estás procurando o homem perdido, né? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo. Irmãos, tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, Deus à serpente: por que fizeste isso? Aqui começa, né, o julgamento de Deus, né? Por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Que coisa, né?
aqui está a linhagem, o elo perdido, né? O elo perdido que estava entre o homem e o chimpanzé. O mais próximo do homem que a ciência encontra é o chimpanzé, né? Mas a serpente, você vê, né? Como pode, né? Ela foi toda mudada, a maldição que veio sobre a semente da serpente, né? Olha, sobre o teu pó andarás, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Que coisa, né? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse, aqui que eu queria falar: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, em dor darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora, o mundo moderno, eles têm tentado provar, e eles lutaram, né, e não aceitaram isso aqui. E novamente o mundo chegou ao caos. O mundo chegou ao caos quando chegou a era da independência da mulher. Novamente agora, né? O mundo entrou no caos. Então aqui está, né? Porque antes não era assim. Antes ela era coigual com o homem, mas agora, né, o teu desejo, as dores, e o teu desejo é para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei e não comesse, maldita é a terra por tua causa. Deus não amaldiçoou o homem, né? Deus amaldiçoou a terra. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. É trabalhoso às vezes, né? A vida, né? Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, pois és pó, e pó ao pó tornarás. Aí, vamos seguindo aqui, né? Você pode agora, então, que foi determinado que o homem dominasse a mulher pela palavra de Deus. Ela não era mais coigual a ele. Ela era coigual em natureza, você sabe. Mas quando ela transgrediu a palavra de Deus, Deus determinou que um homem fosse dominador sobre ela. Gênesis 3,16. Se você quiser anotar isto, ela não era mais igual ao homem, ela foi a transgressora da palavra de Deus. Você não vê a igreja aqui, a transgressora da palavra de Deus? Não aceita o domínio do homem, do cabeça, Cristo, né? Que tirou completamente da continuidade. E isso é o que a igreja fez, e lançou morte espiritual sobre a coisa toda. Agora você entende porque eu bato nestas coisas como faço. É verdade, isso são fatos bíblicos. Irmãos, vamos parar por aqui? Já é quase 11 horas da manhã já, né? Aí nós vamos voltar outro, né, para dar sequência depois na mensagem, né? Porque agora ele vai entrar em outro assunto aqui. Então nós vamos ficar aqui. Depois nós podemos acrescentar um pouquinho mais nisso que nós acabamos de falar aqui, sobre este segundo pacto que Deus fez, né? Deus teve que refazer as suas leis que Ele tinha dado no princípio. Ele teve que refazer elas, né, por causa do pecado, né? Nós vamos